Você já deve ter ouvido falar do tão famoso marinheiro Popeye. As pessoas, independentes se são da antiga ou nova geração, já tiveram e ainda têm a oportunidade de conhecer Popeye, o icônico marinheiro que se alimenta de espinafres para ficar forte. Suas aventuras ao lado de Brutus, sua amada Olivia Palito e sempre acompanhado das trabalhadas de Gugu, Dudu e Alice. Mas o que muitas pessoas não sabem é que existe uma história real por trás desse icônico marinheiro. Meu nome é Inácio e é isso que eu vou contar hoje para vocês. Então já deixa o like aí e se inscreve caso não for inscrito. E a história começa com um cartunista nascido em 8 de dezembro de 1894, em Illinois, cidade localizada nos Estados Unidos. O nome dele era Elzie Chrysler Seeger. Seeger não imaginava que seu personagem faria tanto sucesso. Na verdade, Seeger não imaginava que seu personagem fizesse algum sucesso. Seeger começou seus primeiros desenhos baseado em alguns filmes, em que estrelava nada mais, nada menos do que Charles Chaplin. Para quem não sabe, Charles Chaplin foi um ator, diretor, produtor, humorista, empresário, escritor, comediante, dançarino, roteirista e músico britânico. Basicamente, foi um dos atores mais notáveis na era do cinema mudo. Mas enfim, voltando à história, Seeger costumava assistir Chaplin enquanto trabalhava em um projetor de cinema. Foi Richard Felton Oldschool, um ator e ilustrador, que convenceu Seeger a enviar os seus desenhos para a imprensa. E foi em 1916 que ele teve suas primeiras tiras sobre Chaplin publicadas no Jornal de Chicago. E veja bem, tiras sobre Chaplin, até então nada sobre o marinheiro. Por enquanto, em 1918 ele passou a se apresentar no Chicago Evening American. Seeger tinha talento e logo foi notado. Foi aí que ele foi convidado a participar da série Timber Theater, do New York Journal. E então chegou o ano 1929, o ano em que o marinheiro nasceu. Porém, ainda era somente um personagem secundário nas tirinhas, mas o sucesso do marinheiro logo estava para nascer. Então ele foi notado. O seu carisma fez com que ele não demorasse muito a se tornar o centro das atenções. E o resultado, muitos já conhecem. Popeye acabou se tornando um dos personagens de quadrinhos mais famosos de todos os tempos. Agora, vem uma outra história envolvendo Seeger, porém uma história ainda importante para compreender a criação de Popeye. Seeger era um tanto maluco, vivia tomado por drogas, e em 1929 ainda não tinha maconha nos Estados Unidos, mas Seeger se drogava então com outras drogas, como ópio, morfina e etc. Um dia Seeger estava sentado no portuário. Nesse dia ele encontrou com um amigo que estava chegando de viagem. Seu nome era Frank Figel. Ele estava chegando de viagem e com ele trazia alguns potes de cannabis. Esse homem fumava cachimbo e apresentava defeito em um dos olhos. Alguma referência? Ele tinha um dos braços disformes e a boca torta. Foi em homenagem a esse amigo que Seeger criou uma história em quadrinhos, onde o personagem fumava latas e latas de cannabis e ficava extremamente forte por isso. Seu nome era Popeye. Pop de estourar e Ian de olho. Seeger faleceu em 13 de outubro de 1938, Santa Mônica, Califórnia, nos Estados Unidos. Popeye é conhecido por agradar principalmente o público infantil, mas o que muitos não sabem é que as primeiras histórias envolvendo o marinheiro não eram para crianças. Existe um episódio chamado Blow Me Down, onde Popeye chega em um bar e briga com todo mundo. Ele apresenta estar o tempo inteiro chapado. Com certeza esse desenho não seria aprovado nos dias de hoje, pois iriam dizer que não é uma boa influência para as crianças. Hoje a TV aberta prefere optar por outros tipos de desenhos. O tempo foi passando e os desenhos do marinheiro foram ganhando cada vez mais fama. As crianças estavam se interessando cada vez mais. Então, já que grande parte do público eram crianças, a maconha que Popeye consumia foi trocado por espinafres. E claro, com a onda da animação, o alimento espinafre tornou-se um dos mais consumidos na época, e não só por crianças. Em algumas regiões o produto chegou a ficar em falta. O desenho teve a grande influência até mesmo aqui no Brasil, referente a espinafre. Ainda hoje existem algumas dúvidas sobre Popeye, que não foram respondidas e provavelmente não serão, visto que o criador do marinheiro já não é mais vivo. Então vamos a algumas dúvidas básicas aqui. Existem vários episódios que Olivia maltrata Popeye, batendo nele, o xingando e chegando até mesmo trair. Então por que ele ainda insistia em continuar sendo
perdidamente apaixonado por ela. Será que Frank Fiegel, pessoa em que Popeye foi inspirado, vivia uma situação amorosa parecida, e então Sigurd decidiu levar isso para as telinhas? Em diversos episódios, Brutus começava sendo amigo de Popeye, ao lado do marinheiro. Porém, no meio do episódio, ele se volta contra Popeye. Será que isso também era algo que acontecia com Frank Fiegel? Será que também teve uma pessoa que Sigurd se inspirou para criar o vilão Brutus? O que seria as deformidades nos braços de Popeye? A gente já sabe que Frank Fiegel possuía uma certa deformidade nos braços, mas o que causou aquilo? Eu separei aqui algumas curiosidades para a gente ver. A marca de espinafre Popeye tornou-se a segunda maior marca de produto na América. Esse alimento não dava a ele somente força, mas também o transformava em um ótimo dançarino. Diversos episódios tiveram cenas cortadas por apresentarem um conteúdo extremamente ofensivo, racialmente falando. Eles atacavam japoneses e afro-americanos. Isso após a Segunda Guerra Mundial. Teve um episódio em que ele se vestia de preto e ofendia soldados japoneses. O racismo contra os orientais e afro-americanos era latente em várias passagens. Em um dos episódios, ele e Brutus engolem juntos uma lata de espinafre para derrotar os soldados japoneses. Em 2019, o personagem Popeye irá completar 90 anos de idade. Sua animação ganhou uma nova versão para essa nova geração. Essa nova animação mostra um marinheiro bem mais jovem e politicamente correto. No lugar do seu cachimbo está um apito, e agora o espinafre que ele consome é plantado e enlatado por ele mesmo. Caso você queira dar uma olhada, eu vou deixar o link desse primeiro episódio na descrição. O link dessa nova versão, no caso. E aí, o que você achou desse vídeo contando a história do marinheiro mais famoso do mundo animado? Caso tenha gostado, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e faça bom uso dos comentários.